Bom, neste vídeo aqui, iremos apresentar o módulo de eletrônica de potência, tá? Eletrônica de potência, usando mais na indústria esse módulo, ok? Então esse módulo aqui tem vários estágios, tá? Onde o primeiro estágio dele, lógico, é uma fonte de alimentação aqui, onde entra aqui 110 ou 220, tá? E ele transforma essa tensão em tensão baixa, para a gente simular as tensões todo em torno de 24 volts, de 12 a 24 volts. Tá? Então esse módulo aqui é um módulo que tem inteligência, que você pode ligar o módulo tanto no 220 como no 110, esse relé vai comutar para que esse transformador esteja sempre saindo deste ponto aqui, olha, tá vendo? Deste ponto e neste ponto, 12 mais 12, que dá o total 24, tá? Então, aqui tem esse integradinho aqui, olha, que é o integrado de inteligência para fazer a inversão da comutação, né, de 110 para 220, tá? Esses diodos aqui são os retificadores, tá? Que, como em eletrônica industrial a gente usa retificador tanto meia onda como em ponte, tá? Então, nós vamos ver essa parte dos retificadores. Pode ver que tem 4, né? 4 diodos. 4 aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 diodos. Então, você pode pôr ele trabalhar em ponte, em onda completa com 2 diodos, ou em ponte com 4 diodos, ou meia onda. Então, a gente vai mostrar, fazer a demonstração de todas essas operações, tá? Para isso, logicamente, nós vamos usar osciloscópio, tá? Tem aqui um capacitor de filtro, quando você quer retificar e fazer uma tensão DC pura, a gente usa o capacitor, tá? Temos também aqui uma fonte reguladora, que está aqui colocada para que saia a tensão retificada daqui, né? E poderemos entrar nessa fonte e sair daqui 10 volts DC. Tendo 10 volts DC daqui, para mim poder fazer a simulação com tensão constante aqui, ok? Bom, então esse módulo, como nós vimos aqui, tem o MA3, né, M3A, quer dizer, o M3B, tá? E vem assim por diante, tá? Tem o M3C, D, F, tem vários módulos aqui, ó, que vão ser demonstrados um por um no nosso curso de eletrônica de potência, né? Eletrônica de potência, ou seja, eletrônica industrial, tá? Aqui, esse circuitinho aqui foi criado para fazer uma defasagem na tensão alternada, para mostrar o que é defasagem, tá? De corrente alternada, tensão alternada. Isso daqui é um DIAC, é um diodo DIAC, e temos também o diodo Zener. Tá? Na eletrônica industrial, nós usamos muito esse integrado aqui, o UJT, unijunção, tá? Que é um circuitinho parecido com um transistor, mas ele, em vez de ser um transistor comum, ele tem 2 bases e um emissor. Tá? Então, ele é para gerar pulsos, para disparos de tiristores. Tá? Isso daqui é uma bobina. É um transformadorzinho, né, que isola entre a parte de disparo e a parte de potência. Tá? Quando nós for usar aqui potência, nós vamos usar essa bobina aqui, esse transformadorzinho, para isolação. Também podemos usar para isolação o optoacoplador, que está aqui também. Tá? E, logicamente, a parte de potência seria esse daqui, que seria o SCR, e teria também o TRIAC. Tá? Então, nós vamos poder fazer simulações com o TRIAC, com o SCR, né? Usando o acoplador óptico ou acoplador indutivo, tá? Ou polarização direta com o JT também. Tá? Bom, isso daí é uma pequena demonstração do que vai ser falado da parte de eletrônica industrial. Tá? Aqui nós temos também o transistor IGBT, que é muito usado na eletrônica industrial também. Tá? O IGBT é um transistor também especial, usado em eletrônica industrial, que trabalha com tensão bastante alta, ok? E aí nós temos ainda para simular uma chave, né,
normalmente liga e uma desliga, o que seria como fosse usado bordeiras normais, tá? Então essa chave desliga, normalmente ela é fechada, normalmente fechada. E essa daqui liga, ela é normalmente aberta. Então quando eu apertar aqui ela fecha, e essa daqui quando eu apertar aqui ela abre os contatos, tá? Para simular as botoeiras em eletrônica industrial, tá? E nós temos aqui também os dois relés que poderão ser usados também para demonstrar como fosse usado um contator, tá? Então a gente vai fazer umas demonstrações e pode ser usada a bobina do relé aqui como fosse a bobina de um contator, e depois aí então você vai se implementar para usar um contator. Aqui eu tenho uma lâmpada. Essa lâmpada eu posso aumentar e diminuir o brilho dela através do IGBT, ou através do SE, ou através do TRIAC, né? Eu posso aumentar e diminuir o brilho dela, e simulando para vocês também o PTC e o LTC, que são um resistor que tem um coeficiente de temperatura positivo e negativo, tá? Então tem dois resistores variáveis de acordo com a temperatura. Conforme a lâmpada acende aqui, ela aquece e aquece esses dois componentes. Então dá para a gente simular aqui e ver o coeficiente de temperatura desses dois componentes também usado em eletrônica industrial. Temos também aqui uma fotocélula, né, que seria um LDR, que também é usado em eletrônica industrial, para fazer alguma isolação, alguma coisa assim. Então, essa também dá para ser simulada com a lâmpada e ela aqui, tá? Dá para vocês verem a variação do LDR aqui, né? Seria uma lâmpada, um resistor que varia de acordo com a luminosidade, né? Conforme aumenta a luminosidade, o resistor aqui abaixa o valor, conforme a luminosidade diminui. Ainda temos também aqui, para simular, um motor DC, que pode ser virado para a esquerda ou para a direita, dependendo da polaridade que eu pôr aqui, tá? Então ele pode vir para cá ou para lá. E ele vai ativar esse fim de curso aqui, olha, né? Ou este fim de curso aqui, simulando assim um comando de motor, de portão ou outros tipos de simulação, tá? Tenho também aqui uma chave que eu posso também fazer essa inversão manualmente ou eletronicamente através dos relés, tá? Então eu posso fazer isso daqui, rodar para a esquerda, para a direita e ligar e desligar o fim de curso, né? Aqui, para que simulamos completamente a eletrônica industrial, tá? Então essa placa é bem completa na eletrônica industrial, tá? E esse motor aqui, ele tem esse negocinho aqui, esse parafuso, esse fuso aqui, que ele, quando chega no final aqui, ele patina, tá? Então é um fim de curso mecânico aqui, e aqui também eu tenho um fim de curso mecânico, para não extrapolar. Pô, vamos supor que ele bate aqui, ó, ele fica aqui, não está nada ligado, ele para, quer dizer, ele fica rodando, mas fica rodando em falso aqui, tá? E aqui também é a mesma coisa, ele fica rodando em falso, tá? Mas eu posso fazer ele parar antes de chegar nesse ponto aqui, pelo fim de curso. Ele para aqui, olha, pá, bateu, parou. Ou por esse daqui, bateu, parou. Então, ele vai rodar para lá e para cá, sem depender do fim de curso mecânico. Isso daí vai ser tudo mostrado na nossa eletrônica industrial, tá? Vamos lá, então. Esse é o módulo de eletrônica industrial apresentado aqui na nossa sessão, tá? Obrigado pela preferência aí, obrigado por assistir o vídeo. Tudo de bom a vocês. Boa tarde, boa noite ou bom dia para vocês, tá?